cálcio total, cálcio iônico. O que significa isso? O cálcio no organismo ele se distribui da seguinte forma: 55% é cálcio ionizado, 35% é cálcio ligado à proteína e 10% é cálcio estrutural. Então são componentes de cálcio ligados principalmente à função estrutural. Muito bem, professor, mas o que isso me diz? Quando você tem a mensuração do cálcio total, você mede tanto o cálcio iônico como o cálcio ligado à proteína. Quando você faz isso e o animal tem uma alteração na concentração de proteínas, você pode estar artificialmente alterando as concentrações de cálcio. Então, animais com hipoalbuminemia, por exemplo, podem ter essa concentração de cálcio alterada na leitura em função desse cálcio ligado à proteína. Portanto, o cálcio iônico é uma forma mais acurada, mais precisa de você dosar a concentração do cálcio, na verdade, do cálcio biologicamente ativo, que é o cálcio iônico. Então, se possível, é preferível fazer o cálcio iônico. Como muitas vezes ele não está disponível para ser realizado, você faz o cálcio total e sempre considera, interpreta, junto com a concentração de proteína, tendo em mente que alterações na concentração de proteína podem alterar a concentração de cálcio. Então, por exemplo, um animal com hipoalbuminemia importante pode apresentar hipocalcemia, sem que, na verdade, esteja hipocalcêmico. Pode ter um cálcio ionizado dentro da normalidade, que é a fração biologicamente ativa do cálcio. Tudo bem, pessoal? Quais são as causas gerais da hipocalcemia? Do ponto de vista fisiopatológico, as causas são o oposto do que a gente viu na hipercalcemia. Então, a redução da reabsorção óssea do cálcio, você tem uma diminuição da atividade osteoclástica, ou então a diminuição da reabsorção renal de cálcio. A diminuição da absorção intestinal também pode ser observada, mas aqui entra um outro mecanismo muito interessante, que é a perda massiva de cálcio no leite, em cadelas que estão em lactação, que pode levar a um quadro grave, talvez o mais importante e mais frequente, de hipocalcemia. E um quarto mecanismo aqui pode ser observado, que é o aumento da precipitação ou quelação do cálcio, que a gente pode observar principalmente em distúrbios sistêmicos, como a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, como a pancreatite aguda e assim por diante. Então, do ponto de vista fisiopatológico, são esses os mecanismos pelos quais o cálcio pode diminuir sua concentração no organismo. Mas vamos ver agora quais são as doenças que podem gerar esses mecanismos e, consequentemente, gerar a hipocalcemia. Então, não são muitas etiologias que a gente tem para a hipocalcemia, é um diagnóstico relativamente tranquilo. Então, a gente considera o hipoparatireoidismo, que é uma doença extremamente rara do ponto de vista primário. Tá? É muito improvável que você atenda ao longo da sua carreira um caso de hipoparatireoidismo, é realmente uma enfermidade rara. Tendo hipoparatireoidismo, você tem menos paratormônio, consequentemente você reabsorve menos cálcio ósseo e reabsorve menos cálcio renal. Então você acaba tendo uma hipocalcemia, nesses casos bastante significativas. A tetania puerperal, que ocorre então pela perda massiva de cálcio no leite em cadelas lactentes, principalmente aquelas, como a gente vê aqui na foto, que tem uma ninhada muito grande, né? Então precisa produzir muito leite. Isso de fato pode ocorrer e na verdade é extremamente comum que ocorra esse tipo de hipocalcemia. Lá vem de novo a insuficiência renal, que a gente viu como causa de hipercalcemia e como causa também, estamos vendo agora, de hipocalcemia. Vocês já perceberam que vocês fizeram uma prova, alguém perguntar sobre distúrbios de eletrólitos para mais ou para menos, a insuficiência renal causa quase todos, né? Então ela é um pouco paradoxal, vai depender muito do estágio da doença, da magnitude, do mecanismo, enfim. De maneira geral, a insuficiência renal pode causar vários tipos de alteração eletrolítica. A hipoalbuminemia, então a gente viu que o cálcio no organismo, pelo menos 35%, está ligado à proteína, então uma importante hipoalbuminemia pode acabar causando hipocalcemia. Professor, pode dar exemplos de hipoalbuminemia? Posso dar exemplo. Basicamente, a gente tem três doenças mais importantes, ou três processos mais importantes. A perda glomerular de albumina nas glomerulopatias, e aí leia-se glomerulonefrite e amiloidose renal. As enteropatias com perda proteica, como por exemplo linfoma, linfangiectasia, doença intestinal inflamatória, e a diminuição da produção de albumina que ocorre na insuficiência hepática, como por exemplo nos processos cirróticos. E quando a gente tem esse quadro de hipoalbuminemia, pode acontecer também a hipocalcemia concomitante. Tudo bem? Sepse e pancreatite estão ligadas principalmente ao aumento da quelação do cálcio orgânico e por esse motivo podem levar à hipocalcemia. E as síndromes má absortivas, por razões óbvias, né, diminuição da absorção do cálcio, podem levar à hipocalcemia. Exemplos de síndromes má absortivas: a insuficiência pancreática exócrina é um exemplo, então, uma doença onde você tem uma digestão inapropriada, uma doença de absorção inapropriada. Tudo bem, pessoal? Então essas são as possíveis etiologias que geram os mecanismos fisiopatológicos que a gente viu anteriormente. E dessas, sem sombra de dúvida, a que eu acredito que seja mais frequente e mais importante é a tetania puerperal. Quais são as consequências clínicas, então, da hipocalcemia? A gente viu que o cálcio atua de forma muito importante na contratilidade da musculatura esquelética, né? Então, a gente viu também na hipercalcemia que ocorre uma diminuição da excitabilidade com consequências nas células nervosas e musculares. Aqui, ao contrário, a diminuição do cálcio causa aumento da excitabilidade celular.
Isso é observado de forma mais intensa quando a concentração de cálcio sérico total está abaixo de 7 ou ionizado abaixo de 0,8. Mas cuidado, que as sensibilidades orgânicas são diferentes e animais mais sensíveis podem apresentar sintoma importante mesmo com cálcio acima de 7 mg por decilitro ou acima de 0,8 milimol por litro. Tá? E o que se observa exatamente em função dessa hiperexcitabilidade celular? Alterações comportamentais, contrações musculares focais, principalmente em face e pavilhão auricular, marcha rígida e, por fim, tetania e convulsão. Então, aqueles movimentos espásticos tônico-clônicos que são tão importantes, tão conhecidos em cadelas que estão lactando e entram no quadro de hipocalcemia. Vamos dar uma olhadinha no exemplo, no caso que eu atendi? Olha lá. Como é que a gente pode determinar? Da mesma maneira que a gente começou para a hipercalcemia, concentração sérica em jejum de 12 horas. Se for fazer o cálcio total, lembra sempre de dosar a proteína sérica e principalmente a albumina. Se estiver baixa, lembrar que isso pode causar a hipocalcemia. Se possível, fazer o cálcio ionizado, que é mais preciso na inferência de uma hipocalcemia. Tá joia, pessoal? Então, recordando a aula de agora, nós vimos as funções do cálcio,